Olá, alunos do sexto ano A de Ciências. Aqui é a professora Jéssica Almeida. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de Ciências com os métodos para a separação de mistura. Então, eu peço que você já pegue o seu livro de Ciências na página 48 e o teu caderno de Ciências para a gente fazer a correção. Mais uma vez, eu peço com muito carinho que vocês enviem sempre a atividade para mim. Por quê? Isso conta como sua presença e sua pontuação de atividades. Então, eu só consigo saber se você está assistindo minha aula quando você me envia essa atividade para eu corrigir, certo? Então, serve como pontuação e como nível de presença. Eu consigo ver em cada vídeo que muitos alunos estão assistindo e não estão enviando a atividade. O que não adianta para mim porque eu não consigo identificar qual foi esse aluno, certo? Continuando aí a nossa atividade como correção. Analise as misturas nos itens abaixo e responda as questões propostas. Letra A. Água e óleo. Qual é a propriedade que permite separar os componentes dessa mistura? Nós sabemos que água e óleo não se misturam. É a densidade. Ou seja, qual é o que é o mais leve, qual é o que vai ficar mais pesado, né? Entre aspas, que vai ficar separando essa mistura. Então, a gente sabe que o óleo flutua na água porque a sua densidade é menor. A água tem uma densidade maior, por isso ela afunda. Que método de separação você usaria? Nós usaríamos para separar essa mistura a decantação, onde eu coloco as duas substâncias em um suporte como esse aqui, no funil, e eu espero sair toda a água aos pouquinhos até separar o óleo da água em outro recipiente. Faça um desenho que esquematize esse método de separação. Então você vai fazer um desenho semelhante a esse, ou então semelhante ao do teu livro. Né? Você vai colocar um funil, desenhar o óleo, a água. Aqui nós temos uma torneira que nós vamos separar esse líquido bem devagar para a gente não perder o controle e deixar passar o óleo também, certo? Bem simples. Areia e açúcar é uma mistura heterogênea, né? Não se misturam, nós conseguimos ver a fase da areia e do açúcar, só que para separar é mais complicado se for na mão, não é isso? Então, qual das duas substâncias é solúvel em água? O açúcar. Se eu jogar água e misturar, a areia não vai se dissolver na água, não é isso? Mas o açúcar sim. Qual é o método de separação que você usaria nessa mistura? Eu poderia usar alguns. Eu posso usar peneiração, se os grãos de areia forem bem menores do que os grãos de açúcar. Então, se eu peneirar uma peneira fina e eu conseguir que o açúcar fique em cima e a areia passe, eu posso usar a peneiração. Mas se o grão de açúcar e o grão de areia, os dois tiverem a mesma espessura, não tem como peneirar, não é isso? Então, eu posso botar o quê? A adição de água para solubilizar o açúcar. Então, eu vou deixar o açúcar solúvel na água. E em seguida, a decantação para separar a areia da água. Eu espero que essa areia fique no fundo do recipiente. Isso é a decantação. Para separar a areia da água doce, eu vou transferir a solução de água e açúcar para outro recipiente e aqui eu vou deixar apenas a areia. E depois eu vou fazer a evaporação da água para separar ela do açúcar. Então, eu coloco a água num ambiente aberto, ao calor. Essa água vai evaporar e vai ficar apenas o açúcar nesse recipiente. Então, eu vou usar esses métodos. A peneiração, ou eu vou botar água para misturar açúcar com água, esperar a decantação. Depois eu transfiro o líquido para outro recipiente e faço a evaporação da água para separar todos
os materiais. Segunda questão. Se não dá tempo de seguir junto comigo, você vai pausando o vídeo, certo? As fotografias a seguir representam diferentes misturas. Selecione pelo menos um método de separação de misturas adequado para cada caso e descreva no caderno os passos do método escolhido. Na letra A, eu botei agulhas no palheiro. Quem nunca disse, né? Isso é como procurar uma agulha no palheiro. Então, qual seria a separação dessa mistura? A separação magnética. Com um ímã, passar o ímã por toda a areia e as agulhas serão atraídas e separadas da palha. Perdão, aqui não é areia, é palha, tá certo? Eu passo por toda a palha e a agulha será achada. Letra B. Partículas sólidas de fuligem. Fuligem é poeira, né? Do ar que sai do escapamento dos automóveis. Essa coisa preta a gente chama de fuligem. Filtração é o processo que a gente usa aqui. Era só colocar uma tela ou um tecido de poros muito finos na saída do escapamento. Ia permitir sair o ar e tudo que fosse partícula sólida de fuligem ia ficar retido nesse tecido ou nessa tela. Filtração. Letra C. Restos de fritura do óleo de cozinha usados. Nós podemos fazer até isso em casa. Às vezes sobra um pouquinho de óleo de uma batata frita ou da carne. Às vezes a gente quer reutilizar esse mesmo óleo para fazer alguma outra coisa. Então nós vamos tirar aquelas coisinhas dos restos das comidas que sobraram. Então a gente faz a filtração. A gente despeja o óleo sobre uma peneira e recolhe os restos de comida em um recipiente. Não confundir com filtração de sólidos e líquidos com peneiração. Professora, se a senhora passou na peneira, não é peneiração? Não. Peneiração, eu separo um sólido de outro sólido. E filtração, eu separo sólidos e líquidos ou sólidos e gasosos. Eu tenho dois estados físicos diferentes, certo? Na peneiração é apenas sólidos. Letra D. Nata do leite. O que é a nata do leite? Quando a gente ferve o leite, fica aquele negócio, aquela coisa meio sólida em cima do leite, né? Que a gente chama de nata. A gente também vai usar a filtração, porque são líquidos e sólidos. A gente vai despejar o leite com a nata em uma peneira e separar o leite em outro recipiente. Vamos agora para a atividade do livro. Formas de separar misturas homogêneas. Então, abra aí o livro, dá uma pausa e vamos começar a leitura junto comigo. A obtenção de água adequada para o consumo humano é um dos maiores desafios em diversas regiões do mundo. Muitas vezes, a água encontrada em reservatórios e poços é salobra e não pode ser diretamente consumida. Alguns dos métodos de separação de misturas apresentados até agora é adequado para transformar água salobra em água potável? Então vamos lá. Eu moro num lugar que não tem água corrente, não tem encanamento. Muitas pessoas moram no sertão, que não tem tanta água, vão fazer poços, acham água, mas essa água não é boa para o consumo. Ela tem gosto, ela tem substâncias dentro que a gente não consegue tomar essa água, ela está com aquele gosto forte. Como é que a gente conseguiria separar essas misturas dentro da água para que ela consiga ser potável? Qual é o método que a gente poderia usar? A filtração. Nós vamos ver aqui. Já vimos que muitas misturas homogêneas também são chamadas de soluções. Elas apresentam aspecto uniforme por toda a sua extensão e podem ser uma mistura de gases, de líquidos ou de sólidos.
Então, a gente sabe que misturas homogêneas são aquelas que a gente só vê uma fase, certo? A gente não consegue ver todas as misturas que estão nela. Um exemplo, a água. Nós não conseguimos identificar que a água tem várias substâncias, a água mineral, não é isso? Então, ela é uma mistura homogênea. Entre os métodos de separação de misturas homogêneas, vamos estudar a evaporação, a destilação simples e a destilação fracionada. A evaporação. A evaporação é um método para a separação de sólidos dissolvidos em líquidos. Esse é o principal método utilizado nas salinas para obter sal de cozinha a partir da água do mar. Nesse método, a água do mar é acumulada em reservatórios largos e rasos, construídos à beira-mar, como o da fotografia ao lado. O calor do sol e os ventos provocam a evaporação da água e os elementos que antes estavam dissolvidos acabavam por se acumular no estado sólido, sendo coletados. A gente viu um exemplo desse no exercício, não foi? O que é que acontece? Quando a água tem muitos materiais sendo misturados nela e eu não consigo identificar, um exemplo desse é o sal, o açúcar, um exemplo, o que a gente mistura no suco, né? Então, se a gente conseguir que essa água evapore, apenas o material sólido vai ficar. Essas salinas são construídas para que a água do mar, que é salgada, evapore e aqui fique somente o sal. O sal que você come, que você consome, vem do mar, vem da água salgada. É só fazer essa experiência. Mais uma vez, se você não teve a oportunidade, faz em casa. Pega um copo, coloca umas colheres de sal ou de açúcar. Mexe bem até dissolver todo o sal. Coloca o copo no sol. Deixa a água evaporar bem. Depois você vai olhar o que está dentro do copo. Você vai perceber que a evaporação separou a parte sólida da parte líquida. Destilação simples. Nós estudamos aqui que o ponto de ebulição é a temperatura em que o material passa do estado líquido para o gasoso e que essa é uma propriedade específica. Quando uma mistura apresenta componentes cujos pontos de ebulição são muito diferentes, como água e álcool, etanol, podemos usar a destilação simples para separar essas substâncias. Ao nível do mar, a temperatura de ebulição do etanol é 78 graus Celsius e a da água 100 graus Celsius. Alguém já ouviu falar aí, fulano tem uma destilaria. O que é uma destilaria? É um lugar que vai fazer a destilação, vai fazer o álcool, né? Vai tirar o álcool das substâncias. O que é isso? Vamos prestar atenção. Aqui está dizendo ao nível do mar, porque se não for, às vezes pode dar uma alteraçãozinha. Mas vamos imaginar a situação seguinte. Eu coloco minha água para ferver. Essa água, quando chegar a 100 graus Celsius, ela vai evaporar, certo? Então, eu digo que a temperatura de ebulição é quando o líquido se torna gasoso. Então, é 100 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Já o álcool, que a gente chama de etanol, certo? O ponto de ebulição dele é 78 graus Celsius. Então, eu consigo separar a água do óleo fazendo um exercício bem simples na minha cozinha. Eu vou colocar a água misturada com o álcool, o etanol, em um recipiente.
e vou colocar para ferver. Então, a substância que evaporar a 78 graus Celsius é etanol. E a substância que evaporar a 100 graus Celsius vai ser a água. Vamos ver. A aplicação, continuando a leitura aí comigo, a aplicação desse método é feita em duas etapas: a de evaporação e a de condensação. O que é condensação? É quando o gás vira líquido. Vamos lá. A água no fogo evaporou. A gente chama de evaporação. Mas eu não sei se você já percebeu que a tampa, se você colocar uma tampa em cima da chaleira fervendo, o vapor de água vai bater na tampa e vai virar gotinhas de água. Por que isso aconteceu? Porque a tampa estava mais fria do que a água. Então, quando o gás que estava quente bateu no lugar mais frio, voltou a se tornar líquido. Então, a passagem do líquido para o gasoso a gente chama de evaporação. E a passagem do estado gasoso para o estado líquido a gente chama de condensação. Então, vejam só, eu vou precisar dessas duas passagens das substâncias, né? Estados físicos, duas passagens de estados físicos da substância. Continuando aqui a leitura. A mistura de dois componentes, como exemplo da mistura de água e etanol, é colocada em um recipiente e ela vai ser aquecida. Olha aí a imagem do lado. Tem um recipiente com a mistura e vai ser aquecida. Como as temperaturas de ebulição dos componentes da mistura são diferentes, ou seja, ela vai evaporar em temperaturas diferentes, um deles passa primeiro para o estado de vapor. O vapor passa então por um tubo resfriado, denominado condensador, que vai fazer a condensação. Devido à diminuição da temperatura, o vapor passa para o estado líquido e o componente é recolhido em outro recipiente. O componente com maior temperatura de ebulição continua no frasco aquecido. O que é isso? Eu vou aquecer e vou colocar um termômetro. Quando esse termômetro chegar a 78 graus, quem vai evaporar aqui? O etanol. Então, o vapor que vai sair daqui vai entrar num tubo que vai estar frio, para que esse vapor nesse tubo se condense e se transforme em líquido de novo. Então, o líquido que sair daqui, quando chegar a 78 graus Celsius, vai ser apenas de etanol. E pelo termômetro eu vou vendo a temperatura para ela não sair de 78 graus Celsius. Quando eu perceber que parou de evaporar em 78 graus Celsius, eu vou ver que aqui só ficou água. A destilação simples também pode ser usada para separar uma mistura homogênea de um sólido com um líquido. Assim como ocorre uma mistura de dois líquidos, a mistura é aquecida no balão de destilação e o vapor produzido passa pelo condensador e resfria, sendo o líquido recolhido em outro recipiente. O sólido, por não ser volátil, permanece no balão de destilação. Volátil é que evapora com facilidade. Então tá aqui, ó, num laboratório, a gente usa isso aqui para o destilação simples. Aqui eu vou ter uma coisa, né, um aparelho para colocar chama, para colocar fogo, certo? Aqui no balão eu vou colocar a mistura. Aqui tem água e tem corante. Então,
Aqui, quando a água evaporar, quando chegar a 100 graus Celsius, eu vou ter sempre um termômetro. Quando chegar a 100 graus Celsius, quem vai evaporar? A água. O corante, como é sólido, ele não evapora. Vai ficar aqui. Então, a água começa a evaporar, o vapor sai por aqui e vem para esse lugar aqui, esse cano. Esse cano aqui é frio, esse tubo é frio, a gente chama de condensador. Então, esse condensador vai fazer com que o vapor da água comece a virar líquido. Então, esse líquido vai sair do condensador e aqui a gente tem água sem corante, que a gente chama de água destilada, ok? Então, é assim, sai do tubo só vapor, esse vapor vai entrar neste outro tubo que é frio, vai se condensar, o gasoso vira líquido e esse líquido vai ter apenas água, porque aqui o ponto de ebulição da água é 100 graus e o sólido não evapora. Vamos ver aqui do lado da imagem. Por meio da destilação é possível separar misturas de um sólido dissolvidos em um líquido, sem perdas no ambiente. Na fotografia, uma mistura de água e corante é separada por meio da destilação. Eu vou ter aqui a destilação fracionada. O que é isso, professora? A destilação fracionada, ela é utilizada para separar misturas homogêneas com mais de 2 líquidos. A simples, eu só tenho 2 substâncias. E na fracionada eu tenho várias. Então, eu vou ter que ir aos pouquinhos. Fracionar é dividir, repartir. Então, eu vou repartindo os momentos, vou dividindo os tempos que cada substância vai ser separada. O método se assemelha à destilação simples, é a mesma coisa. E a aparelhagem também, vamos usar as mesmas coisas, porém conectada a uma coluna de fracionamento, que possibilita separar cada um dos líquidos. A destilação fracionada é possível desde que a temperatura do ponto de ebulição das substâncias não sejam muito próximas. Esse método é usado na indústria de refino de petróleo, por exemplo. Ou seja, se eu colocar o petróleo e ele vou esquentar, vou botar ele para ferver. E a cada temperatura, um tipo de substância diferente vai sair do petróleo. Então, eu consigo extrair do petróleo cada uma das substâncias. Aqui eu tenho um destilador, veja só, o fogo, a substância que é misturada, e aqui eu tenho um termômetro. Então, eu vou sempre controlar a chama para que a temperatura daqui sempre fique firme para não evaporar as 2 substâncias. Então, a primeira substância passa pelo condensador que vai resfriar e aqui a gente recolhe a substância separada. Olha aqui o refino do petróleo. O petróleo que sai dos reservatórios abaixo do solo ou do fundo dos oceanos não está pronto para ser utilizado. Ele é uma mistura de diversos compostos químicos que precisam ser separados. Para isso, é necessário refinar o petróleo, ou seja, separá-los em frações com produtos que se deseja comercializar. Veja abaixo um texto sobre refino do petróleo e seus produtos derivados. O processo utilizado para separar as frações do petróleo é a destilação. No caso, a destilação fracionada. Essa separação envolve a vaporização de um líquido por aquecimento, seguida da condensação de seu vapor. No caso do petróleo, é empregada a destilação fracionada, que é executada com a utilização de uma coluna de fracionamento nas refinarias. Essas colunas são substituídas por enormes torres chamadas de torre de fracionamento.
Nós temos com o petróleo o nosso gás que a gente usa na cozinha, a gasolina que nós usamos para combustível, o diesel que também usamos para combustível, parafina que a gente usa para fazer velas. Então, várias substâncias diferentes saem do mesmo petróleo. Nós temos aqui, a torre de fracionamento do petróleo. Cada um desses bujões aqui vai ter uma temperatura diferente e vai ter uma substância diferente. Vejam só. Aqui temos um esquema do fracionamento do petróleo em uma torre e alguns dos diferentes produtos obtidos, elementos fora de escala, tamanho e cores fantasia. Aqui nós vamos tirar do petróleo o óleo combustível, o diesel, o querosene de avião, que é diferente, a nafta para a petroquímica, a gasolina e o gás liquefeito do petróleo, que é esse que a gente usa nos bujões. Como é que acontece? O petróleo bruto vai entrar num destilador, certo? E a cada uma dessas camadas dessa torre de fracionamento vai estar uma temperatura diferente. Aqui, 20 graus Celsius, evapora o gás que a gente usa no bujão de gás. A 150 graus Celsius vai evaporar a gasolina. A 200 graus Celsius vai evaporar outro tipo de gasolina. A 300 graus Celsius, o querosene. A 370 graus Celsius vai o óleo combustível. Então, cada um vai evaporar numa temperatura diferente. E aqui dentro vai se condensar para formar as substâncias que a gente utiliza. Note na ilustração que os diversos produtos de interesse comercial obtidos do petróleo são representados em diferentes alturas da torre de fracionamento. A razão dessa disposição tem a ver com os diferentes pontos de ebulição dos constituintes do petróleo. Como é possível notar, os constituintes mais voláteis, ou seja, aqueles com um ponto de ebulição mais baixo, aqueles que vão evaporar mais rápido, estão posicionados na parte mais alta da torre de fracionamento, enquanto aqueles com pontos de ebulição mais alto estão posicionados nas regiões mais baixas da torre. Isso significa que o produto do topo da torre são os primeiros que se separam das misturas, enquanto aqueles que estão na parte inferior da torre são os últimos. Os principais produtos derivados do petróleo são o gás liquefeito de petróleo, GLP, que consiste de uma fração composta de propano e butano, sendo armazenados em botijões e utilizado como gás de cozinha. A gasolina, que é um dos produtos de maior importância do petróleo, sendo um líquido inflamável e volátil. Sua importância deve-se à utilização como combustível de veículos motorizados. O querosene, que é uma fração intermediária entre gasolina e o óleo diesel. Então, entre o óleo diesel e a gasolina, a gente vai ter querosene. Não é o principal produto de utilização industrial, mas é largamente utilizado como combustível de turbinas de avião a jato, tendo ainda aplicações como solventes. Quem nunca usou querosene para tirar tinta de pincel ou para limpar tintas que caíram em ambientes que não podia ter? Então a gente usa esse querosene como solvente. O óleo diesel é um combustível empregado em motores a diesel. Sua característica primordial é a viscosidade, ele é bem grosso, considerando que com essa propriedade é garantida a lubrificação dos motores. Parafinas
São um produto comercial versátil, de aplicação industrial bastante ampla, como, por exemplo, impermeabilizantes de papel, não deixa o papel molhar, gomas de mascar, no chiclete que a gente come tem parafina, explosivos, nos lápis, revestimentos internos de barris, revestimentos de pneus e mangueiras, entre outras. O asfalto, que a gente usa para revestimento de ruas, sólido de cor escura, é obtido por resíduos das destilações do petróleo. Grande parte do asfalto é produzida para pavimentação e o asfalto oxidado é utilizado como revestimento impermeabilizante. Então, tudo isso aqui eu vou tirar do mesmo líquido de petróleo, só que os pontos que eles vão entrar em ebulição vai ser diferente. Agora é a sua vez. Responda as questões 3, 4, 5 e 6 da página 53. Tire foto da atividade respondida e envie para o meu número no privado para computar seus pontos. Mais uma vez eu vou dizendo a vocês que quem não responde a atividade não está ganhando ponto, não está ganhando presença, e tem muito aluno assistindo o vídeo e não está mandando a atividade. Então não esqueçam, para quem está sem livro, essas são atividades. Terceiro, o quarto e o quinto, dá uma pausa, copia a atividade, depois a sexta questão. Tranquilize-se, tenho certeza de que todo esse estudo trará bons frutos. Você é capaz de todas as coisas, se você confiar em Deus e fazer bem o seu trabalho. Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado.